Ok? E o Paulo vai fazer o preparo da noite de hoje. Boa noite a todos. O preparo é do livro Vida Feliz, psicografia de Divaldo Pereira Franco, pelo espírito Joana de Ângeles, capítulo 19. Tolera as falhas alheias e não a presentes no festival de fofocas. Todos erramos. Sábio é aquele que no erro aprende a agir com correção. Quando vejas alguém caído, dá-lhe a mão, em vez de te comprazeres em censurá-lo. Ninguém tomba porque quer, e se tal ocorre, nele predomina a ignorância, que é um cruel inimigo do homem. Ainda assim, o equivocado merece mais socorro do que reprimenda. Em poucas palavras, o espírito Joana de Ângeles nos traz muito esclarecimento, um chamamento para a nossa reflexão. E eu queria complementar com um trecho do livro Perturbações Espirituais, psicografia de Divaldo Franco, pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda, em que um anjo desce as faixas espirituais mais baixas para trazer um recado, um trabalho para um grupo espiritual. E esse espírito diz o seguinte: Jesus comanda-nos e convida-nos à grande batalha da luz, clareando a treva, do perdão substituindo a vingança, da pureza e da humildade em lugar da luxúria e da prepotência. O momento é chegado. Nós temos a oportunidade de estar aqui hoje. A boca fala do que o coração está cheio. Nós estamos emitindo boas palavras. Precisamos parar para refletir. O momento agora é de muito otimismo, para que a gente consiga passar por esse momento que é difícil, mas vai passar. Que a gente possa ter a confiança em Deus que está na direção deste barco, cujo o final é a felicidade. Que possamos realmente buscar nos conhecer, nos melhorar a cada instante. Muita paz. Jesus, Mestre bondoso, Mestre amigo, que nos envolve nesta noite de hoje, que nos abençoa, que nos serena o coração para ouvirmos os estudos da noite, trazidos, inspirados por Joana de Ângeles, através da trabalhadora da casa, Cristiane Niero, que possamos receber, Senhor, as suas bênçãos, que possamos abrir e despertar as nossas consciências adormecidas. Graças a Deus. Posso falar assim? Boa noite a todos. Boa noite. Ai, bom, né, gente, como o pessoal responde. Você acha que você está na casa espírita, mas não no plano desencarnado, né? Porque tem as casas espíritas, você fala boa noite, você fica em depressão. E depois vem aqui, né, para o seminário. Vamos lá, gente. Primeira palestra do ano, na verdade, para mim aqui no Seja para vocês. E a Iraci me dá um presente maravilhoso, que é falar de Joana. Aí, quando eu vi que eu ia falar de Joana, já fiquei feliz, né? Fiquei igual assim, macaco quando recebe banana. Falei, estou feliz, né? Estado de graça. Aí eu li o capítulo. Arrogância. Isso, nem ri. Nem ri, porque aí você pensa o seguinte, quando você vai numa palestra e a palestra é fofa, você sai esquecendo a palestra. Mas quando você vai numa palestra, a palestra é um terror, você lembra dela o resto da sua encarnação. Tá? Então, essa palestra vai ser uma delas, porque eu lendo este capítulo, quase que eu falei, eu nem vou falar. Por quê? Porque dá depressão, entendeu? Então, vamos lá, gente. Vamos começar. A arrogância.
Todo mundo acha que arrogância é aquela pessoa de nariz empinado. Não, gente, esse é o besta, tá? A arrogância é um conflito no qual a gente vai trazer aqui através do livro que se chama Rejubila-te em Deus, tá? É um livro de Joana de Ângeles, psicografado por Divaldo, que, na verdade, são compilados de vários capítulos da série psicológica dela. Este capítulo Arrogância se encontra neste livro e no livro Amor como Solução, que depois do que a gente vai falar aqui, porque eu pensei o seguinte, eu não posso chegar aqui só falando que é arrogância, eu vou fazer vocês passarem pelo mesmo processo que eu passei. Então, eu selecionei uns trechos do mal e eu vou ler, tá? E eu vou ler, e você não vai dormir, porque cada trecho é o quê? É uma emoção nova. Então, vamos lá. E aí eu pensei da seguinte maneira, né? Então, vamos começar trazendo exatamente o que ela fala. E esses livros que a gente colocou aqui de Joana, você não pode morrer sem ler, tá? Porque se você morrer sem ler, você já sabe para onde é que você vai. Então, como você não quer ir, você vai fazer o quê? Você vai sair daqui, vai na livraria, vai comprar 5. Não tem, né, problema de perder. Vamos começar. Joana começa o livro da seguinte maneira, né? A arrogância é exatamente o resquício do primarismo do animal no indivíduo. E é sinal de inferioridade moral do espírito. Aí parou aí. Vamos entender o que é inferioridade moral do espírito. Porque você pensa que é o quê? Que é Hitler. Entendeu? Apesar dela citar Hitler aqui no capítulo. Você pensa que, né? Então, vamos entender o que é inferioridade moral. A palavra inferioridade significa uma situação menos elevada. Beleza. Você olha para o seu filho de 3 anos, né? Seu filho tem uma consciência menos elevada que a sua. Então, não julgaremos, né? E depois, moral. O que é moral? É regra de conduta. Então, vamos agora juntar, né? Aqui o Lé com Cré. O que é arrogância? É o espírito que ainda tem uma condição de elevação muito baixa, tá? E não sabe como se comportar. Regra de conduta, não sabe o que fazer. E por que é que ele tem inferioridade moral? Por que ele tem essa dificuldade de saber como agir, como reagir, como pensar ante as situações que vai trazer o conflito da arrogância para ele? Porque ele é ignorante. Porque a única coisa que faz com que nós... na verdade, o que falta a ele é luz, é conhecimento. Porque quando você sabe como agir, teoricamente, você deve agir. Ou, por acaso, quando você vai num jantar muito importante, você senta na mesa, você aprendeu, sua mãe ensinou você a comer com garfo e faca. Você senta na mesa, pega o garfo e faz, e penteia o seu cabelo. Né? Você não faz isso. Então, quando você aprende uma coisa, a tendência é você botar em prática. Então, a gente tem que entender o que é que a gente tem que aprender. Que ignorância é essa que traz a arrogância? E aí, Joana de Ângeles, de uma forma fofa, tá? Ela vai dizer, então, o que esse espírito, né, o que essa criatura que não sabe como se comportar, não sabe como reagir às situações, não sabe como conviver, não sabe como se relacionar, não sabe várias coisas, o que é que ele vai apresentar que identificam esse indivíduo como portador do conflito da arrogância. E agora eu marquei uns trechinhos para vocês verem. Esse é o momento bomba, tá? Vamos lá. Caso você se reconheça, mantenha-se sentado, respire fundo e chama a Joana, tá? E caso você não gosta, você pode dar uma dormida, desdobra, vai falar com ela que você não gostou do capítulo. Não tenho nada a ver com isso. Vamos lá. Ela diz o seguinte, o arrogante exala o morbo da presunção doentia, na qual disfarça os conflitos pessoais que traz e que carrega, enquanto teme que sejam revelados. Ou seja, na verdade, o arrogante morre de medo de si mesmo. Morre de medo que o outro veja ele tal como ele é. Então, ele é presunçoso. O que é presunçoso? Ele se acha o último biscoito da onde, gente? Do pacote, a última Coca-Cola do deserto, a última bala do pacote, entendeu? Ele acha que ele é um troço desse. Aí continua. Normalmente é fraco de caráter e, por isso, refugia-se na aparência soberba a fim de intimidar, por sentir-se incapaz de amar e de despertar emoções equivalentes à amizade. Ou seja, ele morre de medo de se relacionar. Quando esse indivíduo arrogante se relaciona, ele tem a necessidade de controlar o outro, ele tem a necessidade de
apego ao outro, ele vai manifestar ciúmes, ele vai ficar ressentidinho, né, quando alguém diz não para ele vai ter mágoas, ele vai carregar a raiva, e cada vez que ele for colocado ao encontro com ele próprio, numa crítica ou numa situação, ele não vai saber o que agir, ele vai ser tomado pelas emoções, tomado pelo seu conflito. Ela continua aqui. Acredita que não é aceito nem respeitado, impondo-se pela petulância ante as dificuldades de despertar simpatia e fraternidade. Ou seja, o indivíduo arrogante é aquele indivíduo que ele acha que ele não é benquisto. Por que ele acha que ele não é benquisto? Por N situações. Uma, às vezes ele não consegue separar o que é do outro do que é dele. Por quê? Porque como nós estamos no mesmo nível de evolução, a gente tem os mesmos conflitos. Então, a pessoa que não se sente benquista, às vezes ela faz esse processo. Vamos supor que você canta bem. Aí você vai num grupo de pessoas que canta bem, mal. Sabe aquela pessoa que quando começa a cantar, você fala, por favor, Deus, faz ela perder as cordas vocais, né? Porque se ela continuar cantando, eu vou perder a própria vida. Então, essa pessoa começa a cantar e tal, aí as outras que cantam mal, quando vem uma pessoa que canta bem, normalmente, o que elas fazem? Pode falar, gente. Pode falar que todo mundo aqui já foi do mal um dia. Pode falar. Hoje não é mais. O que a pessoa faz? Fica com aquela boquinha do ódio, que é a boquinha que fica pequena, né? Se sacode inteiro, vira para mim e fala assim, nem canta bem. Entendeu? Nem canta bem. É assim que faz, né? E aí começa. A pessoa que canta bem, que está no mesmo nível, perceba, a gente só está mudando de lado, tá? Aí ela percebe que ela não é benquista. Porque ela despertou o quê? A inveja. Mas como ela tem complexo de culpa, como ela tem medo, como ela tem arrogância, como ela tem as questões dela, e ela não consegue separar o que é do outro do que é dela, sabe o que ela faz? Eu sou a pior pessoa do mundo, onde é que eu errei? Por que ninguém me ama? Aí você fala, temos aqui o sujo e quem? E o mal lavado. Os dois com o mesmo tipo de conflito. Um manifesta na inveja, outro manifesta na culpa. E os dois são arrogantes. Vamos lá. Ela continua. Portador de indescritível amargura. O que é amargura, meu bem? Sabe quando você senta na sua cama e fala assim, ô vida? Quando você fala, ô vida, significa que a sua vida está bem ou está ruim? Sabe quando você reclama daquele problema que está acontecendo na sua vida? A nossa vida sempre podia ser mais doce, né? Sempre tem aquele familiar que você podia exilar em Plutão, né? Sempre tem aquela pessoa que você trocava, não, troca esse familiar pelo meu amigo, né? Sempre tem isso. Então, a gente sempre está reclamando da vida. Isso faz parte do comportamento da arrogância. Joana continua. É dominado sempre pelos distúrbios internos, permitindo-se o egoísmo, cercando-se de futilidades, que dá importância e significado profundo, sem considerar a necessidade de desenvolvimento da afetividade enriquecedora. É aquela pessoa que acha que é inteligente, que acha que é maravilhosa, que acha que é isso, que ela só acha, entendeu? E ela acha coisas fúteis. Ela acha que uma pessoa é melhor do que a outra porque uma pessoa é mais inteligente do que a outra. Ela acha que uma pessoa, enfim, ela merece mais o meu afeto porque ela é mais isso do que a outra. Então, assim, são coisas que não detectam o valor moral da pessoa. Porque se você for parar para pensar, pessoas muito ignorantes podem ter mais sabedoria, e aí a gente vai entender o que é o conceito de sabedoria daqui, do que uma pessoa letrada. Aliás, quantos intelectuais não caem nesse processo? Né, de achar que são o quê? Né, o último pacote do biscoito porque tem inteligência. Ou falar assim, não vou conversar com fulano porque fulano não é inteligente. Então, é um tipo de conflito. A Joana continua. Encastelam-se em atributos que gostariam de possuir. Essa é a melhor parte. Subestimando as demais pessoas que parecem existir exclusivamente para servi-los. O que significa isso? Qual é a síndrome que esse indivíduo está sentindo ali? Ele está com a síndrome do tá-se. Já ouviram falar? Isso, está se achando, entendeu? Mas só ele mesmo que se acha. Ele está se achando legal, está se achando tal, está se achando... E é isso que ele acha que ele tem, que ele acha que ele é, que ele acha que ele apresenta, uma hora cai por terra, se não for verdade. Porque aquele indivíduo que sabe sobre si sabe o que ele é. A gente já vai chegar nesse ponto. Mas aquele indivíduo que não sabe é aquele indivíduo que tem que ficar se autoafirmando. O que é a pessoa que se autoafirma? Ela precisa ficar falando dela o tempo inteiro. Falando como que ela fez isso, como que ela fez aquilo, como que ela fez aquele outro, como. E aí, ela fica uma autopromotora de si mesma, entendeu?
É mais ou menos isso. E ela precisa que o outro fala, poxa, legal. Porque se o outro não falar, poxa, legal, ela cai, ai, né, o outro não gosta de mim. Ou ela vai cair na inveja. Que se dane, tomara que morra. Entendeu? Faz assim mesmo. Vamos lá. Aí a Joana continua. Torna-se insensível ao sofrimento alheio. E dá a impressão de ser intangível, investindo de elevada situação, o que torna o diferente especial. Ou seja, ele é indiferente ao sofrimento alheio e ele aparenta para os outros que ele não sofre. É porque ele nunca sentou num formigueiro. Porque se ele sentar, meu bem, não vai nem ter jeito dele fingir, né? Então, olha só. Essa criatura, ela usa uma couraça de força, uma couraça da autoridade, uma couraça do poder, que, em verdade, o conflito da arrogância está ligado ao poder. E eu vou já explicar mais lá na frente o que é o poder para a gente. Poder não é alto cargo, poder não fala para você de você mandar, poder fala de autoconhecimento. Já vou explicar isso. Vamos lá. Ela continua. Nesta sua fantasia de poder, olvida-se do quão frágil é o corpo físico e como se encontra suscetível à degeneração e aos processos de transformação molecular. Prefere relacionamentos superficiais, mentirosos, forjados na bajulação e nos interesses mesquinhos e recusa os afetos simples e desativados de amizade fraterna. Ou seja, ela gosta do baba-ovo. Porque o baba-ovo fala mal de quem ele está babando ovo? Baba-ovo só faz o quê? Exatamente. Baba ovo, puxa saco, fica, você é linda, né? Então, ele só anda com essas pessoas. Por quê? Porque essas pessoas não vão confrontar ele com ele próprio. Então, assim, a pessoa que é arrogante, né, ela faz tudo isso. Aí você fala, poxa, que pena, né, gente? Né? Aí você começa a pensar. E essa arrogância, e a Joana continua tratando disso, essa arrogância, né? Vamos colocar aqui agora a questão crucial, porque a Joana explica o que a pessoa faz e explica o que é arrogância. Aí minha pergunta para vocês é, e como sai disso? Porque não adianta nada a gente vir aqui escutar falar sobre arrogância, né? Meter o malho em quem é arrogante, falar que é ruim, que você tem que se iluminar, que você tem que evoluir. Se eu não ensino, se eu não falo, como sai? Não tem a menor graça, né? Então agora vamos para a melhor parte, que é por que a pessoa manifesta isso? O que está por trás da arrogância? O que acontece? Vamos lá. Vou pegar aqui o quadro. Tem canetinha? Tem. Tá. Vamos lá. O que está por trás da arrogância são duas coisas, tá? A primeira coisa é o medo. A segunda coisa é a necessidade de poder. Todo mundo tem as duas coisas, tá? Vou dar um exemplo da necessidade de poder e não está relacionado com o poder de você ser um grande empresário ou ser uma grande pessoa aí pública ou sei lá o quê, tá? Sabe aquela senhora que era jovem, bonita, maravilhosa e casou-se com aquele jovem, bonito, maravilhoso e ver uma família dorena durante o tempo até conhecer a vida selvagem? Vou traduzir a vida selvagem, filhos. Tá? Até vir aquela criança, porque a criança, né, não? Olha lá a cara dela. Isso é porque ela é minha mãe. Imagina se não fosse. Mas vamos lá, mas é verdade, gente, porque a criança, até mais ou menos os 8 anos, está malcomunada com capeta. Ela está com capeta no corpo. Então, é aquela criança, né, que fica impossível, que você tem que, né, tomar cuidado. A criança, ela fica mais ou menos assim, tá? Então, apaga isso aqui. Foi só um adendo, vamos lá. Esta mulher que se tornou mãe. Muitas vezes, a criança na vida de um casal gera problema. Por quê? Porque o pai que tinha toda aquela mãe ali, aquela mulher ali, agora o que ele tem, gente? Ele não sabe nem se ele é casado. Porque quando a criança nasce possuída desse jeito, ele não vê mais a mãe, ele ouve. E ele não ouve a mulher dele, ele ouve gritos, ele ouve urros, entendeu? Ele ouve choros e desespero. E de vez em quando ele vê um chinelo voar, de vez em quando ele vê a criança correr, né? Coisas acontecem na vida desse homem. Muitas mulheres perdem a capacidade de serem esposas. Como assim? Elas passam a ter uma profissão, mãe. E aí mora a necessidade de poder. Porque quando esse filho cresce e o filho começa a manifestar o que ele quer, o que ele acha legal, o que ele gosta, sai do poder. Porque quando a mãe foca só em ser mãe, o que acontece? Ela transfere todas as frustrações para aquele filho. E quando aquele filho diz, mãe, olha, o que você pensa não é legal para mim, o que ela sente, gente?
Ela canta aquela música da Adele, sabe? Rolling in the deep. E ela vai, caindo. Ah, meu Deus, meu filho. Todo mundo já teve uma mãe sentimental que faz chantagem, né? Você magoou porque eu esperei 9 meses para você nascer. Eu te criei. Você fala, nossa, tá reclamando? Devolve. Entendeu? Devolve, gente. Mas é assim. Então, necessidade de poder. Ou aquela pessoa que tem um emprego... Vou falar mal do homem agora. Já falei mal da mulher, vou falar mal do homem. Aquele cara que tem um emprego, mas o chefe dele é autoritário, é mandão, e ele tem um probleminha de autoestima e autoconfiança. E ele acha que ser baba-ovo é legal, e sendo baba-ovo, ele vai galgar passos na empresa, entendeu? Só que ele só acha isso mesmo porque isso não acontece. Você percebe que todo grande empresário é aquele cara que sai do quadrado. Mas ele tem medo de sair, porque ele tem baixa autoestima, baixa autoconfiança, não sabe ter autoridade moral. Então, no trabalho, ele é um cordeirinho. Você vê, ele anda até trotando pelo corredor, entendeu? Deslibera flores. Bom dia. Quando chega em casa, é o cão. Entendeu? Quando chega em casa, esse homem e grita e manda e não sei o quê, nanana, e tem que ter uma mulher submissa, porque mulher minha não faz isso. Necessidade de poder. Todo mundo tem a sua. Tá? E é verdade. Não vou falar todas aqui, porque o nosso tema é arrogância. Um dia Iraci me dá o poder para falar, aí eu falo do poder, mas hoje é arrogância. Então, vamos lá. Então, a pessoa tem necessidade de poder, tá? E ela tem medo. Medo do quê? 1, medo dela própria, tá? E 2, você só tem medo quando você desconhece as coisas. Como assim? Simples, você tá todo mundo já passou por isso. Você já foi criança, deitada na sua cama linda para dormir, aí daqui a pouco você vê uma sombra na parede. Sabe aquela sombra que parece um dragão, parece um bicho, né? Ou você já viu um filme de terror, né? Porque eu não sei porque que criança faz isso, gente, eu acho isso muito doido. Eu não fazia. Quando minhas amigas me chamavam para ver filme de terror, eu ia na casa, assistia até metade e falava, agora eu vou parar, vou para minha casa, se ele morrer, eu volto a assistir o final. Se ele não morrer, eu não quero mais ver, porque eu já estou aterrorizada e acho que ele vai me pegar no play. Entendeu? Era assim. Né? Vai me pegar no play, gente, com certeza. Então, o que acontecia? A criança, quando ela desconhece as coisas, desconhece o que é a sombra, desconhece o que é um filme, ou sei lá o quê, ela fica morrendo de medo. Entendeu? Morrendo de medo. Então, o que gera o medo? A ignorância. Lindo. A ignorância vai gerar o medo. E a necessidade de poder também é gerada pela ignorância, porque quem não sabe o que é poder, vai buscar o poder fora, vai buscar uma via de poder fora. Filho, marido, emprego, aquela pessoa que tem um alto cargo na empresa, ela vive lá na empresa. Quando ela está em casa, ela está a passeio, entendeu? Ela chega a passeio, ela tem o passaporte dela de turista, né? É aquela coisa. Ou aquela pessoa que chega em casa e ela continua no emprego. Sabe aquele advogado que senta e pede uma petição para pedir o arroz? Você fala, filho, não precisa, né? Então, a necessidade de poder também é causada pela ignorância, porque vai buscar fora uma coisa que tem que ter dentro. Quando você acha o poder dentro, você tem uma coisinha chamada assim, autoridade moral. Quando você não tem poder, qualquer coisa que você fale usando o seu poder, tá? Vai gerar no outro a obediência, ou por medo, coação, certo? Ou vai gerar risos. Ou vai gerar aquela carinha que todo mundo já viu. Sabe? Quando alguém está... Né? Então tá. É a perda da razão. Vamos lá. Ignorância. E essa ignorância que eu estou falando aqui para vocês é ignorância do quê? Aí vem a melhor parte. Né? Vem a parte que você vai sair daqui como feliz depois de ter ouvido tudo que Joana falou. Vamos lá. Essa ignorância, o medo só é gerado... Que ignorância é essa? Né? O medo só é gerado... Quer dizer, a ignorância gera o medo, que vai gerar comportamento de arrogância, de necessidade de manter poder, necessidade de manter segurança, só que todas elas são irreais. E vai gerar proteção contra o mundo, porque você não pode se revelar ao outro. Arrogância. Tá? Essa ignorância é a ignorância, em verdade, de 2 coisas. A primeira coisa é a mais básica de todas e que todo mundo deveria já ser questionado acerca disso, tá? Que é a vida. A criatura é completamente ignorante sobre a vida. Ela não sabe por que ela está viva, para que ela está viva, o que ela está fazendo no mundo, ela não tem a menor ideia. E muitos espíritas que dizem que estão aqui para evoluir não têm a menor ideia do que é evoluir. Acho que evoluir é ter um terceiro braço, virar um mutante, virar um Pokémon, sei lá o que a pessoa pensa, entendeu? É porque ela confunde fazer com ser. Também não entendeu. Então, né, se você quer saber se a pessoa sabe o que é a vida, faz uma experiência. Aproveita que é carnaval. Gente, que medo.
Achei que eu tivesse me desconectado. Vamos lá. Aproveita que é carnaval, vai na rua comprar um pão, pega uma pessoa doida do bloco e pergunta: por que você está vivo, meu filho? Qual o objetivo da sua vida? Por que as coisas acontecem na sua vida? Você acaba com o carnaval do cara, entendeu? Bom que o bloco termina, né? E depois você vai ser tida como maluca, mas isso é um pequeno detalhe, e a resposta dele vai ser: eu tô vivo porque minha mãe e meu pai, né? Aí você fala: foi pra escola isso aí, né? Aí depois você fala: mas pra que você tá vivo? Pra ser feliz. O que é ser feliz? Ser feliz é eu ter saúde. Começou errado, mas eu vou dizer por quê. Saúde é ter uma família, é ter uma uma situação financeira boa e é isso. Aí você fala: que pena, amor, que pena. Por quê? Se você não é uma pessoa que é iluminada, tem autoconhecimento, toda doença vem da mente. Então, desculpa, saúde você não vai ter. Outra coisa, família morre, né? Emprego você perde. Ou seja, você é um buscador de coisas nenhumas e de carnes vivas. Você está buscando a felicidade no lugar errado, porque aonde você busca felicidade, tudo que te traz felicidade, você não pode controlar e nem ter em verdade. Então, você vai ser um eterno buscador. Então, a pessoa é ignorante sobre a própria vida. Ela não sabe para que é a vida, tá? E a segunda coisa que ela é e que vai gerar ignorância, além de ser a vida, e aqui na vida vai entrar o conceito de humildade, tá? Deixa eu só ver que tipo de... para não perder meu raciocínio aqui para vocês. Espera aí. Vamos lá. A segunda coisa que vai gerar esse medo, que é o conceito da vida, em verdade, né, é o medo de o que buscar, é a falta do seu objetivo, tá? Que é o vazio existencial. Então, vamos pegar aqui primeiro a vida. Vamos explicar o que é a vida. Como é que funciona a vida? Isso é o que o Espiritismo tenta, de uma maneira hercúlea, explicar. Né? Você vê que a doutrina espírita tem crescido porque o vazio das pessoas é tão grande, essa dúvida das pessoas vai acontecer só e somente só. Então, deixa eu ver quantos jovens tem aí, gente. Aqui, estou vendo aqui duas maravilhas, meninas bonitas. Estou vendo a Ive. Lá, você é lindo, você é lindo. A criança linda levanta a mesma mão. Você não é macumunado com demônio. Lá, o Gui também, entendeu? Um monte aqui de jovem. Digo a vocês que vocês são extremamente estranhos, tá? Porque se você chegar para os jovens da sua idade e falar assim: eu vou ao centro espírita e eu gosto, eles vão achar que você toca o tambor, que você recebe seu pena, entendeu? Fuma um charuto, que você é louco. Eles vão entender o que você está fazendo nesse raio desse lugar nas quartas-feiras à noite, entendeu? Vão achar que você é doido. Então, você já está com meia passagem ganha. Por quê? Vocês já pensam sobre a vida. Mas isso aqui vai acontecer mais ou menos aos 50 anos, que é a chamada da crise da meia-idade. Do mal, né, gente? Na verdade, começa com uns 20. Quando você entra na faculdade, está namorando, tem não sei o quê, e está triste. Aí você esquece porque acontece algum evento na sua vida que você é igual o cachorro naquela época. O cachorro ele pode estar sofrendo. Você mostra a bolinha para o sofrimento, esconde a bolinha, está sofrendo, mostra a bolinha para o sofrimento, esconde a bolinha e está sofrendo. Você vive, aos 20 anos, você está tipo o cachorro, tá? Depois vai se repetir mais ou menos até aos 45, mas você ainda pensa que é cachorro, entendeu? Então, mostra a bolinha, você, mas eu tô meio mal, mas só esconde a bolinha, fica completamente mal. E assim vai indo. Aos 50, é como Deus vira para você e fala assim: eu vou acabar com a tua vida. Essa que você pensa que é a tua vida. Eu vou te dar a vida real, mas primeiro vai ser ruim, depois vai ser bom. Então, mais ou menos aos 50 anos, tá? E o que o Espiritismo explica que é a vida? Ele fala o seguinte: Deus cria lá o espírito, esta bolota, tá? No espírito, ou seja, no seu eu, você, criatura, existe, tá? O que é o espírito para Deus? Espírito é um ser que ele cria e que dentro desse espírito existe todas as possibilidades do mundo. Tudo que é bom, tudo que é ruim, tudo que pode dar certo. Significa o quê? Que você é uma semente e você tem que se desenvolver. E o que é evoluir para o espírito? Ao longo da evolução dele, esse espírito ganha o que a gente chama de consciência, que é a capacidade de perceber a si próprio. É a capacidade de saber dominar as emoções. Perceba que eu não uso a palavra controlar. Autocontrole é sinônimo de castração.
Autodomínio é sinônimo de sabedoria, porque a emoção vem, você não castra, você não acha que ela é boa nem ruim, e você sabe canalizá-la. Você sabe usar bem a agressividade, você sabe usar bem a raiva, você sabe o que fazer mediante uma situação de arrogância, que é a defesa, tá? Porque a sua casa principal é o medo. Você sabe o que fazer com a culpa, você sabe como lidar com o ressentimento, você sabe como canalizar a sua raiva, mas você não fica na loucura que muita gente pensa que é, não posso ter raiva, não posso ter medo. Ou seja, essa pessoa ela quer ser santo sem antes ser humano. Não dá certo. Então, essa criatura ela tem que aprender a ter o tal de autodomínio. Quando ela tiver o autodomínio, ela vai ter o que Jesus falou. Conheça a verdade e a verdade vos libertará. Lindo isso, né? Vai libertar você do quê? Dessa loucura que vive a pessoa que não tem autodomínio. Porque olha como é que é louco. Você vira para alguém e fala assim, fulano me irrita. Olha que doido. Fulano me irrita. Aí você fala, fulano te irrita, fulano te irrita. Ele te dá raiva, certo? Raiva, concorda comigo que é um sentimento? Uma emoção que você está tendo? Ótimo. Aí você vira para o seu marido e fala assim, eu te amo. Também não é uma emoção? Não é um sentimento? Quem é que gera o amor? Você. Você gera e o seu marido vai saber algum dia o quanto você ama ele? Ou a sua esposa? A mulher sempre tem essa síndrome louca, né? Ela fica perguntando quanto, que ela é meio doida, né? Mas o homem, gente, não duvide de uma pessoa que sangra 7 dias e não morre. Então, ela pode fazer isso, tá? A mulher tem o aval para poder perguntar essas coisas. E aí, vamos lá. Você nunca vai saber quanto o outro te ama, porque é você que gera e só você que sente. Mas por que a raiva é o outro que gera? Aí eu vou explicar para você, porque o outro, na verdade, não é o outro é o Harry Potter e você não está vendo. Ele tem uma varinha mágica na mão dele, que ele mira para você, depois de pensar, vou acabar com a vida dele, e aí a mágica dele entra em você, aciona a sua suprarrenal, você não está fazendo nada, você é um santo, tá? Aciona a sua suprarrenal e ele te irrita. Isso, agora, né, rasga o diploma, né? Não, é você que se irrita com ele. E você não percebe. Você nem domina e ainda diz que é o outro que faz. Perceba, somos dominados pela emoção. Somos dominados pelo pensamento. Quantos pensamentos de jirico a gente não tem e fica surtando pelo pensamento de jirico? Vou dar um pensamento de jirico da mãe maluca. O filho chega para a mãe e fala assim, mãe, eu vou sair. Sinônimo para aquela mãe. Mãe, estou me encaminhando para a morte. Conscientemente. A mãe acha que é isso, tá? Aí o filho sai, aí a mãe pega, não dorme, pega um colchãozinho, bota na porta até o filho chegar. Aí o filho chega às 5 horas da manhã, doidão, entendeu? Ou chega acompanhada, aí a mãe tá lá, meu filho! Esta mãe é dominada pelo pensamento de perder a própria cria. Então, ela não está bem, né? Ela não está no autodomínio, não está livre, não está liberta, está doidona, né, gente? Está mal, está sofrendo e tem arrogância porque está trabalhando no filho uma via de poder. Outra coisa que a gente vai colocar aqui, né? Você é dominado pelo seu corpo. Vamos fazer um paralelo de você e Jesus Cristo. Jesus Cristo estava com um prego numa mão, outro prego na outra mão, um preguinho no pé, pregar lá na cruz, né? Caindo com a coroa de espinho. Ele, nesse estado, libertou o amigo, falou com Maria, cantou um mantra, deu um tchau para todo mundo e desencarnou. Você grampeia a porcaria do teu dedo e vai para o Miguel Couto desesperado porque grampeou o dedo. Você não domina a dor. O seu corpo é que te domina. Então, nós temos que ter autoconhecimento. É por isso que a Iraci está falando para você vir para casa fazer curso, para você não ficar aqui surtando no medo e na arrogância. Então, vamos embora. Autodomínio você tem que ter, e isso é autoconsciência. Quando você entende, toma domínio disso, você ganha a liberdade. Conheça a verdade sobre você mesmo. E a verdade vos libertará. Acaba a arrogância, porque você não precisa provar nada para ninguém. A única pessoa que tem que saber o que você é ou o que você não é você mesmo. E se caso você erre, e você vai errar,
A Joana diz que existem 2 tipos de indivíduo no mundo, o infantil psicologicamente e o amadurecido. O infantil psicologicamente não pode errar. Quando ele erra, ele é incapaz de contar ao outro sobre o seu erro. Ele fica preocupado na aparência, ele está na arrogância, porque ele está na ignorância acerca dele próprio. Mas o indivíduo maduro erra muito mais do que o indivíduo imaturo. Mas a diferença é que ele está preocupado com o self, que a Joana chama, com o próprio espírito, com o autodomínio, com a liberdade. Então, esse indivíduo, quando erra, não tem vergonha de falar sobre os seus erros, não tem vergonha de pedir desculpa, não tem vergonha de falar, poxa, eu errei, mas eu estou em aprendizado. Esse indivíduo está no caminho do autodomínio. A arrogância não pega ele. Apesar de, muitas vezes, ele ter uma certa arrogância. Por quê? Porque a arrogância ela não é de todo ruim. A arrogância está falando da necessidade de poder. Se você lima ela da sua vida, você não tem uma coisa que a gente vê em todos os filmes de super-herói. E na mitologia grega a gente via. Na mitologia grega, um herói era um deus que se incomodava com o herói. O herói mandava o deus ir catar um coquinho, certo? Porque ele tinha arrogância, poder. E dentro dessa jornada que o herói faz, caindo, levantando, ele começava a questionar sobre a vida, buscava o seu autoconhecimento, entendia que ele deveria servir, que ele deveria também saber quem ele é. E essa atitude da humildade é o real poder. A palavra humildade não significa negação de valores. Não significa você não dizer o que você é, o que você sabe. Não significa, se você é inteligente, não dizer que você não é inteligente. Não significa negar aquilo que você é bom, aquilo que você já sabe que você faz bem. Humildade é você reconhecer o seu próprio poder. O que é reconhecer o seu próprio poder? É ter autodomínio, poder. Quando você domina, você tem poder. É você estar consciente das coisas que você vive, parar de projetar no outro, dizer que o outro é culpado, que as coisas acontecem por isso, por aquilo, e entender que você precisa dominar a si próprio. É esse poder que a gente tem que exercitar. E isso é humildade. A palavra humildade, se nós pegarmos aqui na etimologia dela, humus significa adubo. Quando você aduba uma terra, você aumenta o poder de fertilização da terra. Não tem nada a ver com negação, não tem nada a ver com isso. E o humilde pode falar dos seus erros, mas o humilde, a primeira coisa que o humilde faz, quando ele vai vencer uma coisa, é não. Não, eu não concordo. A segunda coisa que ele faz é, mas eu vou pensar. E se a pessoa estiver certa, ele diz a ela, e se a pessoa estiver errada, ele simplesmente tem a sua própria consciência daquilo. O não humilde, a primeira coisa que ele diz é não. E a segunda? Não. E a terceira? Não. E ele vai construindo aquela defesa. Ele não pensa no que falaram para ele. Ele não suporta ouvir uma crítica, porque a crítica fere. A pessoa humilde, ela não se fere, ela não se ofende, porque a melhor defesa é a não ofensa. Não é nem o revide e nem você calar e engolir. É a não ofensa. E só não se ofende quando o indivíduo tem autodomínio e sabe quem ele é. O que você é. Você não é o nome que você tem. Você não é a família que você veio. Você não é a idade que você tem. Você não é a profissão que você tem. Você é todas as possibilidades. Você é um vir a ser diário. Você é um ser que vai evoluir e vai aprender sempre. A única coisa que você pode falar de você é isso. Por isso que nós, no Espiritismo, trabalhamos com reencarnação. O que é reencarnação? A reencarnação fala, você está assim. Aí você desencarna, nasce noutra vida e está assim. Diferente da outra. Desencarna, nasce em outra vida e está. O verbo estar não é o verbo ser. Porque quem é esse espírito que já foi tanta coisa? Ele é todas as possibilidades. Então, a reencarnação serve para que você conheça todas as faces de você próprio, para que você encontre-se com você e se liberte do julgamento e se liberte da castração de achar que você tem que se enquadrar nas coisas e você comece a buscar a liberdade. E a liberdade só vai vir para sua mão quando o autoconhecimento e o autodomínio forem verbo na sua vida. Quando nós entendermos que, para que serve a sua vida? Para eu me autoconhecer.
E como que Deus faz você se autoconhecer? Ele vai botar várias pessoas na sua vida ou na sua família e vai fazer com que você se incomode com todas elas. Ou com que você admire todas elas. Porque cada vez que você se incomodar com uma outra, você vai dizer que ela te incomoda. Mas hoje você aprendeu que não é ela que te incomoda porque ela não é o Harry Potter. É você que se incomoda com ela. Então, se eu me incomodo com ela, eu estou sendo dominado por alguma coisa que eu não sei dar canalização, que eu não sei dar vazão. Portanto, eu me recolho do meu eu e eu vou compreender este meu conflito, perceber de onde vem, por que eu tenho esse medo, por que eu carrego aquela culpa, por que eu tenho baixa autoestima, por que eu tenho falta de autoconfiança. E depois que eu fizer essa compreensão, eu vou voltar fortalecido, porque eu vou voltar com poder. Poder sobre mim mesmo. E eu posso estar de frente para essa pessoa novamente e não mais cair, e não mais me incomodar. Eu tolero o nosso preparo. Mesmo que eu não goste do que ela faça, eu não me incomodo mais com o que ela faz. Eu tolero, eu dou o direito a ela de ser o que ela é. Porque isso é um dever. Eu não suporto mais, eu tolero, porque suportar é você não dar o direito ao outro e ficar remoendo aquilo. E é assim que Deus vai fazer você se enxergar. Ele vai colocar os espelhos na nossa vida. Ele vai colocar situações para você descobrir o medo, para você vencer o medo. Todo medo é imaginário e irreal. Só existe por falta de autoconhecimento. Porque se o fim de todo mundo é a morte, o Espiritismo acabou de dizer para vocês que a morte não existe. Do que você tem medo? Então, quem está iludido vive no medo. Por isso que a arrogância é a ilusão do poder. E por isso que é uma inferioridade moral, porque o indivíduo não sabe como se comportar, ele vai transferir aquilo para um poder que ele tem, para uma defesa, né, para uma aparência, por afastar as pessoas. Ele vai fazer isso aqui, porque ele não sabe sobre ele. Então, a única solução para a arrogância é o autoconhecimento. E isso cabe a cada um de nós fazermos na nossa vida diária. Não é simplesmente falar assim, eu fiquei ferida porque eu tenho orgulho. Orgulho não é legal, então não posso ter. Eu tenho orgulho. Por quê? Que experiência é essa que me deixou assim? Que defesa é essa que eu faço? Eu faço essa defesa. Por quê? Da onde vem isso? Para eu poder... Porque a única coisa que retira o medo é o conhecimento. Porque o medo fala para a gente sobre a ignorância. E só o conhecimento, a palavra Lúcifer, para a gente poder ter uma ideia, vem de luz. Não vem de trevoso, vem de luz. E conhecimento é luz. Então, quando a gente ouve aqui, ilumina-te, é para que você possa iluminar os seus conflitos. O que é iluminar os seus conflitos? Conhecer os seus conflitos, conhecer as suas emoções e tudo aquilo que faz parte da vida do humano. E esse é o caminho do santo, esse é o caminho da perfeição, isso é que é evoluir. Então, eu espero que nós possamos sair daqui hoje, para esse ano de 2016 que se inicia, com uma cabeça voltada para isso, porque nós merecemos ser felizes. Aliás, é o nosso destino, porque quando você se autodomina, você é feliz porque você é livre. E você entende que liberdade não é dar vazão ao desejo, mas é você saber por que o desejo te domina e não deixar mais ele te dominar e saber canalizar as vontades sem ter apego a elas, sem ser possuído por elas. Então, que nós possamos fazer essa reflexão nessa noite para poder sairmos daqui nos amando cada vez mais, nos perdoando os nossos erros, porque nós somos espíritos que estamos aqui para aprender. E é isso que nós devemos buscar, e aprender sobre nós próprios. Esse é o nosso dever. Então, eu desejo a todos uma boa noite e um bom ano aí de 2016 para todo mundo. Muito obrigada.